Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Hoje a gente tem a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente começar aqui, a gente vai passar alguns recadinhos, tá, do funcionamento da casa. E se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Então, a atividade que a gente tem na segunda-feira é a atividade do tratamento espiritual. Então, a gente começa às 8 horas aqui na Casa Espírita. Aí as vagas são limitadas. Por que a gente está falando que as vagas são limitadas? É que, felizmente, a gente está tendo uma grande procura, né? Então, a gente tem um processo de triagem, que é de entrevista, para depois o acompanhamento para o tratamento. Tá? Então, quem tiver interesse, né, sempre chegar um pouquinho antes do horário, ali, às 20 horas, na segunda-feira, e aí a gente se programa para fazer o atendimento. Tá? Tratamento espiritual à distância, né? Então também está funcionando, então tem aqui esse endereço no YouTube e também o contato do WhatsApp para a gente fazer a triagem e a gente indicar, fazer o acompanhamento do tratamento. Okay? O início também é das 8 horas da noite na segunda-feira. Na terça-feira a gente tem a reunião pública. Então, tem duas salas aqui, a gente tem a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo e na outra sala a gente tem a palestra do Livro dos Espíritos. Então, a gente faz uma sequência aí do livro, vai fazendo um estudo sistemático aí semana após semana. E aí a gente tem essa sala aqui sendo gravada a palestra e a transmissão acontecendo na próxima semana na nossa página no YouTube. Então, essa palestra aqui, semana que vem, vai estar disponível na nossa página lá no YouTube. Na quarta-feira, a gente tem a continuação do tratamento. Então, quem começa na segunda-feira é recomendado, né, que daí venha na terça e na quarta-feira para continuar o tratamento. Aos sábados de manhã, a gente tem o tratamento espiritual infanto-juvenil, acontecendo por enquanto de maneira somente online, às 8h30 da manhã, certo? A evangelização infantil acontecendo logo após, às 9h30, também por modo online. E aí, às 18 horas, a gente tem o curso Conheça o Espiritismo. Então, fica o convite para todos participarem desse curso. É um curso que a gente, de uma maneira bem dinâmica, bem tranquila, bem informal, a gente passa todos os conceitos básicos da doutrina espírita. Então, ele é o início de um estudo para daí a gente começar a aprofundar o conhecimento e é o início do nosso ciclo introdutório. Então, o nosso ciclo introdutório é composto por 4 cursos e esse é o início do nosso curso. Acontece a cada 6 meses, a gente inicia uma turma. Então, a gente já está na metade, né? Ano que vem vai ter uma outra turma, mas quem tem o interesse, a gente fica totalmente à disposição. Já para participar esse próximo sábado aqui, a gente já manda o link e aí já começa a participar com a gente do curso, ok? Lembrando que todas as atividades aqui da Casa Espírita são gratuitas, então é toda feita de maneira voluntária. E aí a gente deixa o nosso canal de comunicação, então esse é o nosso WhatsApp, daí sempre tem o pessoal da comunicação, a Sueli, a Tamires, né, respondendo de maneira bem rápida aí, a quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Tá ok? Alguma dúvida em relação a esse tema? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa oração, então, antes da gente iniciar. Então convido todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao mais alto, sintonizar com a companhia dos bons espíritos, mentalizar a imagem de Jesus, agradecer imensamente essa oportunidade de esclarecimento, agradecer esse ambiente de paz, de luz, de harmonia, que possamos internalizar todo esse conhecimento para que possamos ser pessoas melhores, espírito em constante evolução. Abençoe esse momento e que assim seja. Bem, vamos colocar aqui, ó.
Muito bem, então hoje a gente vai dar continuidade, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então é uma parte do Evangelho que a gente faz um estudo aprofundado, voltado à perspectiva espírita do Sermão do Monte, da qual Jesus, no meio de uma multidão, trouxe uma mensagem totalmente inovadora para aquela época, e até hoje a gente precisa de muita calma, serenidade e sabedoria para entender tudo aquilo e a gente aplicar os conhecimentos na nossa vida. Então está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo para nos auxiliar nessa compreensão e nos impulsionar para as atitudes que a gente precisa mudar no nosso dia a dia, né? Então, numa dessas passagens que Jesus falou, nesse trecho aqui, ele fala da importância do perdão. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema aqui, tá? Então, o assunto de hoje é perdão das ofensas. Okay? Antes de iniciar, gostaria de entender com vocês e já ter uma amostragem aqui. Alguém dessa sala aqui, nós estamos já em 3, 6, 8 pessoas, 10 aqui com a Sueli e comigo. Alguém aqui não quer ser feliz? Alguém aqui tem um impulso da infelicidade? Ou alguém aqui está aqui na casa espírita ou vive a sua vida para ser feliz? Acho que aqui é unanimidade que todos nós buscamos a felicidade. Concorda? Fique à vontade para dizer que não, né? Fique à vontade. Mas é uma certeza de que todos nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, né, queremos ser felizes. Isso tem uma explicação. Essa explicação, a doutrina espírita nos traz com muita clareza, que ela se chama a lei do progresso. Então, quando nós fomos criados, e sim, nós temos um início, e esse início se deu através do nosso Criador, Deus. A doutrina espírita nos passa que Deus, Criador de todas as coisas. Ok. A causa primeira de todas as coisas. E aí, ao nos criar, Ele nos fez a imagem e semelhança. Já ouviram essa frase, né? E aí Deus tem vários atributos que, inclusive, no Livro dos Espíritos nos é relatado parte desses atributos que a gente tem capacidade de entender, né? Uma dessas características de Deus é que Ele é infinitamente bom, justo e perfeito. Então, se somos igual a Deus, fazendo uma conexão, né, lógica, se somos igual a Deus, né, viemos de Deus, logo tendemos também a ter as características dele, né? A diferença é que estamos num estado muito inicial desse percurso. Então a gente tem um percurso para que a gente consiga adquirir essas características de Deus. A gente tem informação através da doutrina espírita que esse é o nosso destino. O nosso destino é a perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos. Não podemos datar quando, mas todos nós seremos perfeitos. Ok? E a perfeição traz um sentimento do quê? De harmonia e de equilíbrio, que é justamente a felicidade que a gente tanto busca. Então, quando a gente fala felicidade, nada mais é a gente estar buscando a satisfação, né, um equilíbrio interno. Isso é a felicidade, com um pouco das palavras que a gente consegue expressar nessa dificuldade de linguagem que a gente tem de expressar os sentimentos que às vezes são muito pequenos e reprimidos pela obscuridade da matéria que a gente vive, né? Então não tem toda a grandeza de entendimento. Pois bem, uma vez a gente tendo esse impulso de ser feliz, né, condicionado pela lei do progresso, da qual todos nós estamos submetidos, todos nós, né? Toda vez que a gente desvia deste fim,
acontece uma desarmonia. E quando acontece uma desarmonia com as leis, né, o que acontece conosco? Qual é o reflexo que acontece conosco? Quando a gente entra em desarmonia com as leis que regem a natureza, as leis de Deus, as leis divinas. Oi? Exatamente. A gente sofre as consequências disso, né? E aí as consequências é justamente toda essa dificuldade que a gente vê no nosso planeta Terra. Né? Pessoas procurando a felicidade em bens materiais, pessoas procurando em valores distorcidos, pessoas procurando a felicidade de uma maneira muito imediatista, né? E não entendendo o real sentido, o real propósito de estarmos aqui encarnados. Estou fazendo todo esse começo aqui para a gente entender a importância dessa palavrinha que está escrita aqui e que é tema da nossa discussão aqui de hoje, que é o perdão. Certo? Então, o perdão nada mais é do que harmonizar, entrar em harmonia. Entrar em harmonia. Okay? Que é aquilo que a gente volta ao início do que eu estava do meu raciocínio. Toda vez que a gente foge desse caminho, né, a gente entra numa desarmonia. Toda vez que a gente não perdoa, a gente entra numa desarmonia. E isso tem consequências. Essas consequências a gente sente na pele. Quando a gente fala pele, na própria carne, né? A gente sente no espírito. E ao espírito sentir, ele começa a transmitir essas impressões para o corpo. Então já é comprovado pela ciência que pessoas, né, que absorvem sentimentos ruins, que nutrem sentimentos ruins, por exemplo, a raiva, o rancor, a vingança, são pessoas que têm uma tendência muito maior de adoecer. Ou seja, é o espírito tendo reflexos no corpo. Então, é a desarmonia do espírito, começa a ter desarmonia, as consequências no campo material também. Tá? E aí que entra a doutrina espírita, com essa luz esclarecedora, né, nesse contexto muito amplo, né, de que a gente precisa perdoar não só por uma questão de sociedade, de bom relacionamento, mas principalmente porque isso é parte de nós. Parte do nosso ser, a nossa essência, ela é perdão. Ela é harmonia. E a doutrina espírita, ela fala que aquela pessoa que está comprometida com essa busca de ser cada dia melhor, é que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que anda com um livro debaixo do braço, ou se auto-intitula espírita, ou que vem aqui fazer uma palestra, ou que fala no meio da família que é espírita. Então não é esse o espírita. O espírita é, como fala o Kardec aqui, aquele que é reconhecido, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. É aquele que está diariamente, incessantemente, buscando ser melhor do que foi no passado. Certo? Então isso desvincula um pouco da religião espírita. Né? Você pode ter essas características aqui tendo outras crenças religiosas. Né? Isso não impede de maneira nenhuma. Mas a pessoa precisa estar em constante transformação. Transformação para quê? Para estar alinhado à nossa lei do progresso. Aquilo que nos dá a harmonia como espírito, como ser. E aí, a gente vai fazer de uma maneira bem dinâmica, e fiquem à vontade para participar, tá? A gente vai fazer uma dinâmica bem interessante aqui de como que a gente faz, né, para se libertar da mágoa, do rancor, do melindre, como que a gente faz para perdoar. A gente já tem essa informação no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos auxilia ainda mais na compreensão, mas o estudo em grupo é sempre proveitoso,
né, para que a gente veja outras perspectivas também. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Por quê? Por que a gente precisa perdoar? Né? Eu já dei algumas introduções, né? Mas por que a gente realmente precisa disso? O que a gente precisa fazer? Como a gente faz? E se a gente não fizer? E a gente vai tirar algumas conclusões em cima do tema. Então, por que a gente precisa perdoar? No livro Trevo de Ideias, o Emmanuel fala para nós. Emmanuel, né, para quem está começando agora, ou talvez a primeira vez que está assistindo uma palestra espírita, é o espírito que auxiliou o Chico Xavier em diversas obras, né, que foi que nos traz ensinamentos super valiosos. Então aqui ele fala que o perdão, ele liberta sempre e restaura em qualquer tempo as oportunidades favoráveis à nossa marcha, nas trilhas da experiência, para que venhamos a descobrir o reino de Deus e que existe e palpita em nós mesmos. Então, olha como ele fala que o perdão é libertador. Ele nos tira de amarras que muitas vezes é criada por nós mesmos. Então, está falando, é importante, é a libertação e restauração, que nos conduz a um estado de equilíbrio. Tá? Em qualquer tempo, né? E ele vai continuando aqui. O que a gente precisa para fazer isso? Né? E aí a gente traz mais uma consideração aqui, que a gente busca lá do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Porque vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave do teu olho, ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o cisco, quando tens no teu uma trave, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o cisco do olho do teu irmão. Então é interessante que o Evangelho, a todo momento, ele nos coloca numa condição de reflexão. Porque a gente tem uma tendência, né, a olhar sempre para o erro dos outros. Isso é uma tendência humana. Né? Isso está muito vinculado aos nossos vícios morais. Então a gente, ao longo do nosso percurso, né, a gente vai cultivando maus hábitos, e um dos principais maus hábitos que a gente tem é o egoísmo. Então a gente sempre olha para dentro e a gente acaba sempre buscando alternativas de proteção. Então, ao olhar o erro do outro, fica mais fácil eu esconder as minhas deficiências. Né? E o Evangelho convida justamente a gente a olhar ao contrário. Né? Será que o que eu estou fazendo, né, o que eu estou causando de ruim, né, não precisa ser perdoado por outra pessoa também? Porque quando fala de perdão, normalmente a gente pensa, estou me sentindo ofendido, né? Alguém precisa me perdoar. É natural a gente pensar assim. Mas aí a reflexão é justamente o contrário. Será que eu estou fazendo tudo que é possível para que eu não ofenda ninguém? Para que eu não prejudique ninguém? Né? A todo momento a gente é instigado a esse tipo de raciocínio. E aí Jesus, de uma maneira muito, muito sábia, ele provoca essa reflexão aqui. Né? Como que a gente precisa estimular o perdão? Como que a gente faz para, no nosso dia a dia, a gente exercitar, né, essa virtude tão importante que é o perdão? E aí o Evangelho coloca duas situações que o perdão ele pode acontecer. Uma que é a recomendada, segundo os Espíritos e segundo Jesus, e a outra que é aquela nutrida pelas nossas deficiências morais. Né?
A primeira ali é o perdão dos lábios, né? Que é aquele perdão que a gente fala da boca para fora, que é aquele perdão que a gente fala sobre condições, né? Eu só perdoo o fulano se ele fizer aquilo, né? Ou fala que perdoa, mas na verdade toda vez que relembra aquela situação, né? Relembrei aquela situação, vem todo o sentimento novamente. Então isso significa que algo não está bem resolvido. Então, como ele fala ali, interiormente alegra-se com o mal que lhe advém. Ou seja, falo que perdoa, mas quando eu vejo aquela pessoa lá, né, que me prejudicou, quando eu vejo ela caindo, eu fico feliz. Então, esse é o perdão dos lábios. Falo assim, né? Perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca. Ou seja, eu perdoo, mas você fica aí e eu fico aqui, né? A gente não volta mais a conversar. Então, esse tipo de perdão é o perdão dos lábios. É aquele perdão inválido, porque na verdade ele não nos traz aquele estado de equilíbrio que a gente precisa, né? A gente continua nutrindo um mau sentimento dentro de nós. E o perdão que é o recomendado é justamente o perdão do coração, que é o perdão que a gente lembra da situação, entende que aquilo ali foi ruim, né? Ou seja, de uma maneira esclarecida, mas não guarda em sentimento desejos de vingança, desejos de rancor, desejos de ódio. Então, a gente não está falando em nenhum momento aqui de amnésia, né? A pessoa esqueceu. Não é isso. Não é o esquecimento do acontecimento. A gente pode lembrar, e a gente, inclusive, é recomendado no Evangelho que a gente continue lembrando, né? Que a gente lembre das situações que aconteceram com a gente, da qual a gente foi prejudicado, porque isso nos deixa numa condição de alerta, né? Para que a gente não cometa o erro, ou não deixe que o erro seja cometido novamente, né? Não é passar a mão na cabeça das pessoas que nos prejudicaram ou que erraram. Em nenhum momento é falado isso no Evangelho. Mas que a gente não nutra, né? não desenvolva sentimentos ruins em relação à pessoa da qual a gente, né, se sentiu prejudicado. É importante a gente ver essa situação do se sentir prejudicado. Às vezes, né, nada aconteceu. Às vezes é coisa da nossa cabeça, né, um desequilíbrio nosso que começa a imaginar situações, né, ou gerar situações de desarmonia com as outras pessoas. Então, meu estado vibratório, minha condição, minha personalidade, meu modo de agir, de falar, provoca diversas situações. Já viram aquelas pessoas que a gente chama lá de pavio curto? As pessoas esquentadinhas, né, que falam o que quer. O próprio ditado fala, quem fala o que quer, escuta o que não quer. É a lei da ação e reação acontecendo. Então, muitas das ofensas que a gente recebe, é nós que estamos gerando. E aí a gente se sente ofendido. E aí a gente tem que fazer o exercício do perdão. Então, antes da gente precisar perdoar, nós precisamos começar a prevenir o perdão. O que é prevenir o perdão? É através do nosso comportamento, das nossas atitudes, né, geradas pelo nosso pensamento, né, a gente não provoca desarmonia no ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente convive. Então, isso é uma tática muito importante. Quando a gente precisa perdoar muito, né, preciso perdoar muito, muitas ofensas estão acontecendo comigo, é um ponto de a gente parar e ver assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou tão ofendido? Será que às vezes é um melindre nosso, que a gente se ofende por qualquer coisa? Ou será que eu estou provocando essa situação, né, decorrente do meu comportamento, das minhas atitudes? Tá? Então, perdão que é o que realmente vale, né, é o perdão do coração, é aquele perdão do sentimento, de a gente
entender o que aconteceu, lembrar o que aconteceu, não nutrir o pensamento ruim, o sentimento ruim, e estabelecer um processo de união. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso possa doer e que às vezes não faça sentido. Por que eu falo que não faz sentido? Porque a nossa sociedade, né, a humanidade do jeito que a gente está na condição de elevação moral que a gente se encontra, o perdão muitas vezes é visto como uma fraqueza, como um atributo de uma pessoa fraca, que aceita as coisas, de passividade. Então, em diversas situações, nós somos estimulados a entrar em atrito, né? Entrar em revanchismo. Então, isso é algo que a gente precisa também ponderar e ter um entendimento em relação a isso. Tá? Lembra quando eu falei lá no comecinho, eu estava falando da questão de equilíbrio, né? Que o equilíbrio é o caminho para a felicidade? Né? E aí o que a gente olha na nossa sociedade é justamente o contrário. Né? Uma sociedade em pleno desequilíbrio, né? E consequentemente com dificuldades, né? de avançar no campo de entendimento do que é a real felicidade, buscando desvios que só acabam postergando esse resultado. Tá? Então, lembrando aqui, a lançar um véu sobre o passado e o esquecimento completo e absoluto das ofensas. É fácil isso? O que vocês acham? Não, né? Por que não é fácil? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Legal. Orgulho. Egoísmo. O que mais? Por que vocês acham que é difícil? É um raciocínio que a gente fala, é difícil, mas por que é difícil? Uma resposta interna que a gente tem que buscar. Né? E aí, quando a gente fala, olha, né, vou pegar um exemplo do que o Everton falou, orgulho e egoísmo, tem a ver com o outro? Tem a ver com aquela pessoa que te ofendeu? Não tem nada a ver. Né? Porque o perdão, ela depende só de uma pessoa, não depende da outra. A reconciliação, sim, depende dos dois. Né? A convivência, o restabelecimento dos laços, depende das duas pessoas, mas o perdão não depende. Não depende de ninguém eu sentir, ter boas vibrações pelaquela pessoa que me ofendeu. Não depende de ninguém, só depende de mim mesmo. Se a outra pessoa me perdoou, aí é um problema dela. Agora, se eu não perdoei ela, é um problema meu. Porque se eu não estabelecer um processo de perdão, quem que vai ser o prejudicado? Ela ou eu? O que vocês acham? A gente fica perdoando, né? Ele está prejudicado. Então, a urgência é nossa. A urgência é nossa em perdoar. Né? Ainda mais quando a gente fica remoendo aquelas situações, né? Ficar remoendo. Quem que está sendo prejudicado? Nós mesmos. Mas quando esse pensamento veio na cabeça da gente, o que é que a gente tem que fazer? Legal. É o que a gente vai entrar aqui. Vai entrar aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. O primeiro passo é o entendimento. É o entendimento, que é o estudo que a gente está fazendo aqui. Porque quando eu entendo que eu estou me prejudicando, logo eu já tenho a clareza, né, que isso é importante e que depende de mim dar um basta. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, mas o primeiro passo é o entendimento de que depende de mim, né, e que é importante eu fazer isso. Porque se eu não fizer isso, estarei em desarmonia e não estarei, né, na linha da que eu preciso para buscar a felicidade. No livro Coragens de Emmanuel, ele fala lá, nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma, o primeiro passo, para o reajuste da harmonia e da segurança.
Então ele fala aqui da importância da iniciativa de buscar o perdão, de buscar a reconciliação. Às vezes a gente fica na defensiva esperando, e aí a gente tem que pensar que talvez o outro também está esperando. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa anos, passa uma reencarnação, e cada um ficou esperando o outro. E aquilo lá não aconteceu. Aquilo que tinha que acontecer não aconteceu. Então, mensagem de Emmanuel. E aí, já ajudando na resposta, né? Eu vou várias contribuições nessa pergunta, né? Mas é dar o primeiro passo. Como fazer? Dar o primeiro passo. Iniciativa. Né? Sair da vontade e dar o primeiro passo. Às vezes não vai dar certo. Às vezes a pessoa não vai querer ouvir a gente. Né? Não interessa. Mas a gente está buscando uma iniciativa. A gente está querendo mudar aquele estado ruim da relação. Né? O primeiro passo é importantíssimo. É um processo inicial de equilíbrio. Né? Você já começa a dormir um pouquinho melhor. Já começa, tentei, não deu certo. Tentei de novo. Minha parte eu estou fazendo. A gente começa a tirar aquele peso, começa, né, a descarregar. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Ou seja, né, quanto maior a ofensa, né, quanto maior a dificuldade, maior o mérito também. E aí quando a gente fala mérito, a gente não está falando de medalha, troféu, dinheiro, bens materiais. Estamos falando no quê? Bens espirituais. O que são bens espirituais? Traduzindo em palavras. Paz interior. Harmonia. Dormir com a consciência limpa. Né? Sentimento de dever cumprido. Tem coisa mais valiosa que isso? Tem coisa mais valiosa do que isso? Né? Sentimento de que fiz a minha parte e fiz uma boa ação. Isso não tem preço que pague isso. Né? Muitas pessoas vão falar que tem. Né? Não, isso tem coisas melhores. Né? A gente vê que no decorrer da vida a pessoa vai mudando de ideia. Vai mudando de ideia porque ela vai vendo que realmente bens materiais ficam aqui na Terra. E quando a gente desencarna, né, ficou tudo aqui, o corpo ficou aqui, os bens ficaram aqui, os títulos, tudo ficou aqui. O que a gente leva? O equilíbrio, a paz interior, aquilo que a gente realmente é. Né? Então, isso é uma outra contribuição, né, àquela pergunta. E aí aqui ele traz uma palavra importante, né, que é em relação à indulgência. O que é indulgência? A indulgência está muito relacionado a gente, claro, ao perdão, né? Mas a gente tolerar. Tolerância é a palavra, né, que ajuda o entendimento da indulgência. A gente tolerar o erro dos outros. E ter o entendimento que aquele erro que aconteceu, muitas vezes eu fiz também. Aquele erro que ele está cometendo, eu já fiz. E se eu ainda não fiz, eu posso fazer. E se eu fizer, como eu gostaria de ser tratado? Gostaria que apontassem o dedo para mim, que se fosse ofendido, eu gostaria de ser entendido e ser ajudado. Então a indulgência tem muito essa relação, né, com empatia, né? E aí tem toda uma conexão, né, com o mandamento maior que Jesus nos passou, que é amai-vos uns aos outros. Então é fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo mesmo. Eu gostaria de ser perdoado? Eu gostaria. Eu gostaria de ser ajudado quando eu erro? Eu gostaria. Então eu vou fazer isso para com o próximo também. Indulgência, né? Indulgência é uma palavra importante que é mencionada nesse capítulo aqui. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá-te
mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. O que está relembrando aqui? Deus nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós somos perdoados por Deus. Porque a gente falha, não falha? Falhamos, todo dia a gente falha. Todo dia a gente dá uma pisada na bola. Todo dia. Se a gente ainda não percebeu, é porque a gente ainda não calibrou o olhar daquilo que realmente é importante. Mas todo dia a gente dá uma pisadinha na bola. E aí todo dia que acontece, Deus nos dá uma próxima oportunidade. Nos dá um novo dia para recomeçar. Se temos esse perdão, por que nós não devemos perdoar o próximo? Se a gente todo dia somos perdoados, por que não perdoar o próximo todos os dias? E aí, recomendações, Se alguém nos injuria, suportar com mais paciência. Então, ter paciência. Palavrinha importante, além da indulgência, paciência. Aparece que nos aflija, disciplinai-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Então, entender que realmente a gente está, todo mundo em processo de aprendizado. Todo mundo está em processo de aprendizado. E esse aprendizado muitas vezes não tem relação com a idade. A gente espera que de repente uma pessoa mais idosa seja mais sábia, mais experiente, experiente sim, mas mais sábia, Mas às vezes a gente vai entender que aquele espírito ali está num processo ainda, muito primário de entendimento. Então não tem nada a ver com a idade em si, mas tem a ver com o amadurecimento espiritual, do entendimento de como funcionam as coisas, através das experiências que vai tendo. Então, eu vou tendo as experiências e vou aprendendo, vou tendo as experiências e vou aprendendo. Vou aprendendo, vou mudando meu comportamento. Vou mudando meu comportamento, vou me sentindo mais seguro, mais equilibrado, mais tranquilo. Então, isso é a lei do progresso acontecendo. E aí tem um outro aspecto, que daí a doutrina espírita ela é brilhante, Porque ela nos passa um contexto muito maior. Então, você falou, se colocar na posição do outro. Mas eu nunca cometi esse erro. Talvez eu não lembro desse erro que eu cometi. Porque a doutrina espírita nos passa que a gente tem sucessivas vidas. Tivemos vidas anteriores. Existe uma outra lei além da lei do progresso, que é a lei de ação e reação, que são as consequências de todos os atos que eu faço. Então, muitas vezes eu posso estar sofrendo por algo que eu cometi em outra experiência, que agora eu não tenho entendimento, e às vezes eu me sinto melindrado. Mas por que isso acontece comigo? É consequência. Mas não aconteceu assim nessa vida, mas aconteceu na outra. E agora está aparecendo a circunstância que você provocou aos outros e agora você está experimentando o que eles passaram para que a gente possa ter um entendimento e não fazer novamente. Você falou, de repente, no aspecto profissional, mas eu sempre tenho problema com os meus chefes, por exemplo. Mas será que em outras experiências a gente também não foi um chefe que prejudicou os seus funcionários? Não sabe. Mas quando a gente tem um entendimento de que tudo tem uma consequência e que Deus é justo e soberanamente bom, a gente fica muito mais resignado em relação a tudo que a gente as situações que aparecem na nossa vida. Não confundir resignação com o comodismo, tá? Porque às vezes as pessoas confundem essas duas palavras. Então, o Espiritismo em nenhum momento fala em comodidade, em ficar esperando passivamente as coisas acontecerem porque é a lei do destino. Não é isso. É resignação. Resignação tem muita ligação com fé em Deus. Em fé de que as coisas estão acontecendo por um real motivo. E que esse motivo eu tenho que tirar o melhor proveito possível. Para restaurar algo do passado e para eu crescer como espírito.
Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor, ou seja, não está dando resultado, a gente precisa ser mais incisivo. Condenações contra nós, abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Mais uma palavra aqui, né? Humildade. Humildade, né? Que tem a ver com o que você falou. A gente sair daquela situação de arrogância, né? Nos colocar numa posição, né? De enxergar o lado do outro. Mas e se eu estou certo e a outra pessoa está errada? Não muda nada isso que a gente falou. Em nenhum momento a gente está falando de certo ou errado. Muitas das vezes a gente vai estar com a razão. Muitas das vezes a gente vai ter razão. Em outras a gente não vai estar com a razão. E essas outras vezes que a gente não estiver com a razão, a gente vai ter que ser perdoado. Então, quando eu estiver com a razão, eu tenho que perdoar. Certo? É uma lógica, né, bem simples. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos de vosso irmão, desde que não passem de simples arranhões. Então, a gente precisa perdoar em todas as condições, não somente aquelas situações banais do dia a dia, mas aquelas coisas profundas, aquelas coisas que machucam, que nos dificultam o caminhar do dia a dia. E se a outra pessoa continua fazendo as coisas erradas? Quem lembra do que Jesus falou? Lembra? Tem uma continha para fazer aqui, né? Exatamente. E aí foi que Jesus, ao ser indagado, né? Mas quantas vezes eu vou ter que perdoar o erro do meu irmão? Quantas vezes? E aí que ele traz essa célebre frase aqui, né? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O mesmo erro, né? Então, assim, todas as vezes que acontecer, precisamos perdoar. Então, é um número infinito. Né? Ele dá aqui uma ideia de que todas as vezes que acontecer, a gente tem que perdoar. Né? Não tem que impor condição, nem limite para isso aí. E observação importante, né? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedisse, sois culpado. Ou seja, se alguma coisa acontecer que dependia de nós mesmos, que isso não acontecesse, temos responsabilidade. E uma vez tendo responsabilidade, tem consequência sobre os nossos atos. Se não nessa encarnação, em encarnações futuras. E concluindo, né? Feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo nada tenho contra o meu próximo. Né? Que é justamente o estado de equilíbrio que a gente estava falando lá no começo. Então, ajudando naquela resposta que a senhora fez, né? Como fazer isso? Né? Além de tudo que a gente falou, orando, né? Buscando os bons pensamentos, estabelecendo conexão com coisas produtivas, né? Aí a gente vai limpando a nossa mente, né? De todo aquele rancor, de todo aquele sentimento ruim. A gente vai abrindo as portas aí para bons sentimentos. A gente começa a ser ajudado espiritualmente para que isso aconteça também. Então a gente precisa oferecer condições, né? Para que a gente seja ajudado. Muitas vezes a gente está recebendo ajuda, mas a gente não quer. Então a gente precisa abrir as portas para que essa ajuda aconteça. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente,
Oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.